Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.3, Novas funções a partir de conhecidas. 32. Use o gráfico dado de f para esboçar o gráfico de y igual a 1 sobre f de x. Quais aspectos de f são os mais importantes no esboço de y igual a 1 sobre f de x? Explique como eles são usados. O primeiro aspecto que devemos considerar são aqueles para os quais f de x é igual a zero. Como y é igual a 1 sobre f de x, quando f de x se anula, teremos uma divisão por zero que não é permitida na matemática. Então, vamos estudar o comportamento de y próximo a estes valores de x. Vamos traçar retas verticais tocando o eixo horizontal nestes pontos onde f de x se anula. Considerando o primeiro ponto, onde f se anula, se considerarmos um ponto muito próximo pela esquerda, f de x se aproxima do zero pelo lado negativo. Então, y igual a 1 sobre f de x será igual a uma constante 1 dividido por um número muito pequeno, próximo de zero e negativo. Quando dividimos uma constante por um número muito próximo de zero negativo, o resultado é um número muito grande e negativo. Então, y vai tender a menos infinito do lado esquerdo deste ponto. Considerando agora o lado direito, podemos ver que f é muito próximo de zero e positivo. Teremos uma constante dividida por um número muito pequeno, próximo de zero e positivo. Então, o y tenderá a mais infinito no lado direito deste ponto. Fazendo a mesma análise quando x é igual a 1, para x muito próximo a 1 pela esquerda, f de x se aproxima do zero pela parte positiva. Então, y tenderá a mais infinito. Do lado direito deste ponto, f de x se aproxima de zero pela parte negativa e y tenderá a menos infinito. Considerando o último ponto em que f de x é igual a zero, aproximando deste ponto pela esquerda, f de x tende a zero pela parte negativa, então y tende a menos infinito. Do lado direito deste ponto, f de x se aproxima de zero pela parte positiva, então y tenderá a mais infinito. Outro aspecto que devemos considerar é o comportamento de f de x quando x é muito grande, tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Quando x é muito grande e negativo, f de x tende a menos infinito. E y será igual a uma constante dividido por um número muito grande e negativo. A função y tenderá a zero pela parte negativa. Quando x é muito grande e positivo, f de x tende a infinito. E y será uma constante dividida por um número muito grande e positivo. A função y tende a zero pela parte positiva. Outro aspecto importante que devemos observar são os mínimos e máximos de f de x. Nesse caso, vamos considerar os mínimos e máximos locais. Quando x é igual a zero, f tem um máximo local e y terá um mínimo local, já que y é 1 sobre f de x, o inverso. E ambas apontam para o mesmo valor, 1. O inverso de 1 também é 1. Podemos, então, completar o esboço do gráfico no intervalo. Observe que existe um mínimo local de f, que também será um máximo local de y. E também podemos completar o esboço do gráfico no intervalo. Por último, também vamos completar o esboço do gráfico nos dois intervalos restantes com uma curva suave. O gráfico de y terá o aspecto mostrado.